E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi e você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais sobre análise do gráfico e como analisar o gráfico, como operar o gráfico através da análise gráfica. Enquanto você vai chegando aí, vai ativando o sininho de notificações, vai deixando seu like, você é muito bem-vindo aqui no canal. E toda ativação de like, toda inscrição ajuda muito o canal a crescer, outras pessoas conhecerem. Isso nos ajuda muito. Então estou dando uma olhada aqui nessa região, o preço chegando aqui. Acredito que aqui seja uma região que ele possa corrigir sim, dentro do movimento gráfico que ele está fazendo. Lembrando que sextou, né? Então sexta-feira o gráfico começa a ficar já assim com bastante pavio, com um pouco de volatilidade, nada que impeça a gente de operar. Se você souber o que você deve fazer no gráfico, é simples, é só fazer aquilo que você sabe fazer. Não confundir, eu vou dar mais duas entradas aqui, ó, que ele veio buscar o fundo dessa região aqui. Não confundir algumas frases que para mim é mito, como por exemplo tem pessoas que dizem assim, o básico funciona no gráfico, é só operar suporte e resistência. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou isso aí, o básico funciona, é só operar suporte e resistência. Aí eu perguntei assim para ele, escuta, o básico funciona? Sim, ó, fechou, tá lá, né? Entrada perfeita aqui na região, não preciso ficar explicando o que eu fiz aqui, né? Vocês entenderam. Região de suporte, região de demanda, gráfico chegou aqui dentro de contexto, fiz o quê? Fiz minha compra, mais simples que isso, impossível. Só que é um básico que eu estou vendo o contexto do movimento, estou vendo região, estou vendo tendência, estou vendo candle, estou vendo volume, eu estou vendo 5 setores aqui da análise gráfica. Aí ele chegou e falou para mim assim, o básico funciona, tal. Aí eu perguntei, o que é o básico para você? Ele falou, o básico para mim é suporte e resistência, tá? E eu falei, você tem consistência? Ele falou, não. Mas peraí, se ele disse que o básico funciona e que ele trabalha suporte e resistência e que é o básico que funciona, por que ele não tem consistência? Então existem alguns mitos, alguns sofismas. Sofismas são verdades mentirosas, ou seja, é algo que é mentira, mas que é dito como verdade, que as pessoas acreditam como verdade, só que sendo uma mentira. É a mesma coisa dizer assim, o básico funciona. Mas que básico? Suporte e resistência. Então quer dizer que o suporte e resistência, que todo mundo fala que funciona, é o bateu na linha, entrou, funciona? Não, não funciona. Então, o que é esse básico que funciona? Vocês entenderam a reflexão? Ou seja, o que é básico para um não é básico para outro. E o que é básico realmente na análise gráfica é algo muito técnico. Então nem sempre a questão do básico funciona é uma realidade. Aquilo que você aprende na análise gráfica para operar de básico, ou como o básico funciona, vai muito além daquilo que imaginam que seja básico. Você conseguiu entender a minha reflexão? Você que vai chegando aqui, nós vamos falar mais sobre isso. Vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações. Eu deixo aqui também um e-book gratuito para você que ainda não tem. É só entrar aí no meu canal do Telegram, fazer o download, que está no banner do canal, o ícone ou no link da descrição, vem na mensagem fixada, clica. É um e-book onde eu trago os padrões de vela que eu mais utilizo nas minhas entradas. E aqui também você vê os links das aulas e o resultado dos alunos. Como o aluno aqui postando, boa noite, professor Cadu. Hoje fiz 7-2 e tenho muito mais que aprender ainda. Estou menos de um mês colocando seu treinamento em prática. Sucesso sempre, Tá vendo? Menos de um mês colocando o treinamento em prática. E sucesso, batendo meta 7-2. Outro aluno aqui, se não me engano, é o Pedro. Ele diz assim, mestre, boa noite. Poste isso aos seus alunos e quem ainda tem dúvida do seu treinamento. Hoje saí 4-1 do mercado e estou pagando minha primeira conta. Olha que maravilha. Estou seguindo o gerenciamento e fazendo o diário de trade e por sua causa buscando mais o reino de Deus. Só tenho a agradecer, uma boa noite, graça e paz. Olha que maravilha.
O aluno está tendo técnica, por isso ele está batendo a meta no mercado. Ele está mantendo um gerenciamento, ele está fazendo um diário para entender os seus erros e ainda está buscando a Deus. Esse está no caminho do sucesso. Por isso que eu falo para você que ainda não é do treinamento. Entra aqui, faz o download do seu e-book, estuda e acompanha os alunos que você vai crescer junto com eles. Tá aí, professor, a prova de que a análise gráfica é vida. Como o senhor mesmo disse, não preciso de muito, mas uma média de $15 todo dia para o bolso, graças a Deus. Em primeiro lugar, o senhor, seu curso é garantia de todo dia dinheiro no bolso. Que maravilha! Basta ser responsável e encarar com seriedade os estudos que a glória vem. Mais uma vez, muito obrigado. É isso aí, ó. Aluno batendo meta em OTC, link das aulas de treinamento. Aqui é o Fábio, ó. Assis batendo meta. Aqui é o Rodrigo, em 5 minutos, 3-0. Aqui é o David Boladão batendo meta também. Aqui é o aluno batendo meta 4-1. Aqui é o Cleito batendo meta. Aqui é o Aguinaldo batendo meta. Olha que sequência linda. Praticamente 5-1 nessa sequência. Aqui outro aluno batendo meta novamente, ó, 4-0. Então entra aqui no canal do Telegram, faz o seu download do e-book e vai estudar. Tem alguma dúvida? Pode mandar uma mensagem para mim via direct no meu Instagram, que é Cadu Rinaldi, é o único Instagram, tá? Você pode mandar uma mensagem aqui para mim. Lembrando que o treinamento ainda está com super desconto de 60%. Aqui no Instagram tem o link do treinamento. Caso você queira fazer aquisição, lá no rodapé da página tem meu WhatsApp, ou aí no banner do canal tem meu WhatsApp, ou aqui no link da descrição do vídeo está escrito assim, torne-se meu aluno. Você pode entrar lá na página, ver valores, tem meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida. E lembrando que o seu acesso é vitalício ao treinamento, é para a vida toda. Além de você estar no treinamento uma vez que fez a aquisição, você vai receber todas as atualizações, tudo que eu postar lá, e o tira dúvidas e o suporte é direto comigo, tá bom? Acho que quanto a isso não há dúvidas, né? Entrei aqui no suporte. Ah, é um suporte básico? Eu simplesmente tracei uma linha aqui e entrei? Não, eu estou analisando contexto, estou analisando região, estou analisando tendência, estou analisando vela, estou analisando o volume. Então, o básico que dizem, existe uma complexidade. Porque se fosse assim, o básico funciona, o simples funciona, não estaria em 90% indo mal, né? Ou seja, se você não estudar com o método correto, uma forma correta, um passo a passo de analisar o gráfico com lógica e razão. Se eu comprei aqui, existe uma lógica. Aqui é uma região de demanda, uma região que requer compra, porque o contexto gráfico me mostra isso. Então existe uma lógica porque eu faço uma compra, existe uma razão para a minha entrada. E é isso que você aprende quando você se aprofunda, por exemplo, no treinamento. Você vai entender um passo a passo do porquê da entrada, do porquê fazer a entrada. Ou seja, aquilo que para alguns, que alguém fala que o básico funciona, quando você começa a entender o mínimo que seria o básico, você vai entender que esse básico vai muito além de uma simplicidade de marcar uma linha no gráfico e entrar. Mas muito mais, tá bom? Ó, euro JPY, né? Fizemos aquela entrada, ó, o euro veio aqui para baixo, ó, o ouro aqui bonitão. Sextou, né? Sextou, os gráficos já começam a todo tipo de gráfico. Ó, região aqui, eu peguei atrasado, olha onde ele explodiu aqui. Eu entrei no fechamento do candle, só que até eu apertar o botão e ele computar, ele veio buscar aqui em cima. Ó. Olha onde ele pegou aqui em cima. Entrei no fechamento na compra aqui. Eita, gráfico de sexta-feira, né? A gente não pode ficar muito à frente dele. Ele está vindo aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo corrigir. Vou fazer mais 2 entradas ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo corrigir esse trade. Porque ele veio um pouco mais abaixo, aí eu fiz a compra novamente. Se ele subir e pegar essas minhas 2 taxas, ótimo. Eu já fico positivo na operação e é o que eu quero. Novamente, lembrando a questão do se o básico funciona. O que é o básico para você? Escreve aqui para mim nos comentários depois da aula, né? Deixa o seu comentário o que é o básico para você. Tá lá, ó. Recuperei a entrada que não foi falha minha, tá? Não foi falha minha, olha só.
Sexta-feira, né, a gente tem que ficar quanto mais longe do mercado, quando ele começa a fazer essas movimentações de volatilidade, é melhor. Olha só, região de suporte, região de demanda, preço mandando pressão para cima. Quando eu clico para fazer a minha compra, olha onde veio aqui a minha taxa de entrada, aqui em cima. Quando o gráfico faz um recolhimento e vem aqui, ó, o mesmo ativo, o que eu fiz? Entrei comprado de novo para não perder. Graças a Deus a análise está correta, entra volume e aí termina aqui, computa essas duas taxas e essa não, e eu termino aqui positivo. Mas olha, você vê, o problema de um gráfico numa sexta-feira, com o mercado fechando, vai entrar em OTC, é justamente essa dinâmica da falta de liquidez no gráfico. Então, se você realmente sabe análise gráfica e sabe como operar, você tem a capacidade de fazer isso, como eu fiz. Se defender numa análise, se defender numa operação e sair positivo. Mas se você está começando agora, gente, vai a dica aqui. Segunda-feira e sexta-feira são os dias que o gráfico apresenta maior volatilidade e falta de liquidez. Por quê? Porque o mundo está acordando na segunda-feira. Aliás, o mundo acordou no domingo à noite, mas segunda-feira ainda nem os Estados Unidos abriu ainda, as bolsas dos Estados Unidos não abriram, e hoje é sexta-feira, está fechando os bancos estão fechando, teve banco suíço essa semana querendo quebrar, pedindo recuperação para outro banco, teve um chacoalho no dólar, então, e já é sexta-feira, daqui a pouco vai entrar o TC, você entendeu? Tem que ter cautela, tem que saber operar. Se você não souber de análise gráfica de forma lógica e racional, você vai perder dinheiro nesse mercado. Quanta gente aí perdendo dinheiro entregando na mão da corretora? Por quê? Porque não tem conhecimento técnico. Então aqui, ó, fechei positivo, praticamente uma entrada. Aqui fechei positivo com 3 taxas, praticamente 4-0 uma sexta-feira. Vamos analisar mais um ativo aqui, o ouro. O ouro apareceu aqui, vamos analisar o ouro. Ó, o ouro disparando, como eu falei para vocês que o ouro é um ativo muito legal de se operar, ele é um ativo com bastante liquidez, então como o ouro está aparecendo aqui para nós, olha que coisa, olha que legal essa movimentação do ouro. Agora aqui, ele já está numa região, aqui que, será que ele terminou toda a movimentação dele? Aí é que tá, né? Será que realmente ali ele já fez a movimentação que ele precisava? Eu estou indeciso aqui, ele não está um gráfico tão claro, tá? Ele não está um gráfico tão claro para movimentação de continuação de queda. O básico funciona? Depende do básico, né? Qual é o seu básico? Qual é o básico para você? O que você tem de conhecimento? Escreve aqui nos comentários se o básico funciona. Então, quer aprender como operar o gráfico? Quer aprender como analisar o gráfico de forma certa? Aprenda análise gráfica. Entenda como é que faz as análises, entenda como se aplica as técnicas, porque você vai começar a compreender a dinâmica do preço, a dinâmica do gráfico, as movimentações lógicas que o gráfico faz. Dentro dessas movimentações, você começa a compreender de forma racional aquilo que o gráfico faz. Vou fazer uma entradinha aqui de continuidade de tendência, ó. Eu só espero que ele venha até onde? Até essa região aqui, ó. Vou deixar o mouse aqui para mostrar para você o máximo da região que ele pode ir ali. É uma entrada um pouco arriscada porque eu estou contra as tendências e é uma sexta-feira, né? Como eu acabei de falar para vocês que existe volatilidade, que existe pavio, que existe tudo isso. Quem está no treinamento sabe tudo isso, gente. Tá? Eu sei que às vezes você fala assim, ah, Cadu, mas eu tô aqui no YouTube para aprender também. Só que existem tantas coisas que eu preciso falar aqui, que às vezes não adianta eu falar que vai embananar a sua cabeça. Agora, quem está no treinamento está entendendo o que eu estou falando. Quando você aprende a analisar o gráfico, aquilo que talvez seja básico, e eu estou martelando nessa tecla porque eu ouço muito isso, mas muito mesmo. Eu ouço muita gente falando, ah, o básico funciona. Tá lá, ó. Tá lá, entradinha. Falei para vocês que eu fiz uma entrada contra a tendência.
é uma entrada de risco, porém o gráfico, ó, barulho de caminhão, tá, gente? Não liga não, bem aqui na frente, não vai atrapalhar nossos estudos. Isso aqui é um padrão de reversão na região. Tá, que região que ele tá? Tá numa região de demanda. Ele mostrou já uma certa força de movimentação de volume em contraponto com o volume de queda. Então o que eu espero? Eu espero pelo menos que ele venha até essa região, essa mini região de liquidez, né, essa micro região de liquidez, ou essa micro região de liquidez. Ou seja, para operar esse suporte aqui, olha só que suporte, né? É um suporte que não fecha corpo com corpo, olha só, não fecha corpo com corpo, é um suporte que não fecha pavio com pavio, e é um suporte que está em leve canal de queda. Então, esse suporte, essa resistência, de básico, ela não tem nada. Existe todo um contexto por trás do movimento aqui, onde que se você não aplicar uma lógica e uma razão, você toma loss. Então, essa história de que o básico funciona, o que é o básico para você? Aprenda como operar o suporte e resistência de forma correta. Aprenda a interpretar o gráfico de forma correta. Aprenda a analisar o suporte e resistência de forma correta. Se você aprender a analisar de forma correta, o mínimo que é na análise que você tem que entender, que no caso aqui, ó, eu vi o gráfico como um todo, eu vi a região que o preço está trabalhando, eu vi a tendência que o gráfico está fazendo, eu vi o padrão de vela aqui, ou de candle que ele está fazendo, e estou vendo também o volume na região. Isso aqui para mim é o básico. Se eu conseguir enquadrar tudo isso aqui, ó, em contexto, gráfico, região, tendência, vela e volume, pronto, agora sim o meu básico está ligado. Então gráfico, região, tendência, vela e volume. Se você souber analisar isso no gráfico para fazer uma entrada lógica e racional, isso aqui é o básico. Agora me diz, você acha que quem não estuda, não se aprofunda, quem não passou por um treinamento que ensina realmente o passo a passo da análise gráfica, ele tem o básico firmado em seu conhecimento? Não, não tem, gente. Não tem. Sabe o que é o básico para esse povo? É o seguinte, ó. O básico para esse pessoal que fala que o básico funciona é o seguinte, ó. Tracei a minha linha, se eu tocar eu entro, se tocar eu entro. Ah, não faço no pavio não, eu faço no corpo, ó. Tracei a minha linha, se tocar eu entro. O que aconteceu? Tomou loss aqui, olha aqui, ó. Se tocar eu entro, ó. Tomou loss aqui. A pessoa, ela toma esse básico, né, que é tocar na linha, tomou loss aqui, aqui o preço nem chegou na região, ou seja, esse básico é uma coisa muito complexa, não tem um raciocínio como se tem dessa forma hoje. Se você continuar achando que o básico funciona, o básico suporte e resistência funciona, você vai continuar na mesmice. Você não vai sair do lugar. Existe uma complexidade por trás das movimentações do gráfico, onde existe uma lógica e uma razão de todo o movimento. Toda entrada de compra, toda entrada de venda, existe uma lógica, existe uma razão, existe um método a seguir, existe um conjunto de regras para você seguir e operar. Para você operar um suporte e resistência, para você operar uma tendência. Se você não interpretar o gráfico, se você não souber interpretar o gráfico, se você não souber ler o gráfico, você não vai conseguir entender isso que é o básico do suporte e resistência. Então aprenda como analisar o gráfico de forma a aprender como aplicar o básico. Compreendeu? Aprenda como interpretar o gráfico para saber operar o básico em suporte e resistência. E aí sim eu vou entender o que você está falando quando você fala assim que o básico funciona, porque você tem a base para entender a questão técnica. Eu não sei se eu estou sendo claro para você, mas quando eu ouço alguém falando isso, que o básico funciona, isso me irrita, porque o básico para muitos aí é aquela questão da linha, de tocou na linha, entrou. Entendeu? Então aqui, ó, GBP-JPY fechando com a entrada de tendência, AUD-JPY entrando com essa entrada de correção. Eu tive que fazer mais duas taxas aqui, né, porque a minha entrada explodiu lá para cima.
mas foi uma entrada perfeita, análise perfeita, mais uma, duas, e aqui uma com 3 taxas, que eu entrei com 3 taxas porque aqui estava tão absurdo o movimento que eu não poderia perder a oportunidade, fechando aí essa sexta-feira com 5-0. Se você quiser ser um analista, como o professor analisa o gráfico aqui, como aqueles alunos que eu mostrei no início da aula, sabendo o básico correto, sabendo como aplicar o básico do suporte e resistência de forma correta no gráfico, dentro de um contexto, sabendo interpretar o gráfico, sabendo ler o gráfico, sabendo como operar, sabendo como analisar o gráfico. Se você realmente quer ser dessa forma, venha para o treinamento. Aproveite o super desconto que está em promoção de 60%. Você vai ter acesso para a vida toda e vai ter o suporte direto comigo, tá bom? Aproveite também as aulas aqui no YouTube, se inscreve no canal, nós temos aulas todos os dias às 18 horas e 15 minutos, onde eu trago aqui essas super dicas para vocês. Gente, eu recebo inúmeros relatos de várias pessoas que só no YouTube aqui já estão mudando sua visão, já começaram a parar de perder, já começaram a ficar no empate, já estão juntando dinheiro para entrar no treinamento, se aprofundar. Olha, não é por nada não, mas é só perguntar para os alunos aí, você vai ver que riqueza que é de conhecimento e como você pode se aprofundar neste mercado, tá bom? Eu vou ficando por aqui porque é uma sexta-feira, eu não quero atrapalhar a noite de vocês. Eu espero que você tenha entendido o recado, aprendido e que você possa colocar em prática mais esta dica que eu deixei aqui para você, tá bom? Eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!